conversar sobre como seria a primeira temporada perfeita da série de Harry Potter. Quem já conhece e acompanha o canal sabe que eu fiz isso com Percy Jackson quando a série estava prestes a ser confirmada. E aí, basicamente, eu reli os livros e eu dividi os acontecimentos e capítulos de cada livro de Percy Jackson em episódios de série por temporada pra gente discutir como faria sentido essa divisão, como seria a melhor forma de contar essa história através desse formato seriado. E aí eu pensei que seria muito legal fazer isso com Harry Potter também, já que temos a confirmação de que Harry Potter vai ganhar uma série. Essa série ainda não tem muitas informações, a gente não tem data, a gente não tem elenco, não temos nada a respeito. A previsão, se eu não me engano, é a gente começar a ver isso acontecer, esse movimento acontecer em 2025, então só no ano que vem. Mas não custa sonhar, não custa imaginar. Então vamos conversar sobre a minha primeira temporada dos sonhos pra série de Harry Potter, pensando então que a primeira temporada vai adaptar esse livro aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, ajuda muito. E vamos ao que interessa. Antes de a gente começar de fato a falar sobre essa divisão de capítulos e acontecimentos, eu queria primeiro conversar um pouquinho sobre a série de Harry Potter de forma geral, né? Eu tenho um olhar muito cético em relação a essa série de Harry Potter, por N motivos, já conversamos sobre alguns aqui no meu canal, mas em resumo, porque os filmes eles são sim muito recentes e muito atuais. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos de idade que tá assistindo os primeiros filmes e tá adorando, e pra ela ainda funciona muito bem. Então eu acho que a próxima geração toda ainda vai conseguir consumir os filmes de Harry Potter muito bem. Eu ainda acho também que a gente vai ter um processo difícil em escolher novos rostos, novos atores pra interpretar personagens que foram imortalizados por atores que estão aí no imaginário do público. Mas relendo esse livro aqui e revendo também algumas coisas do primeiro filme, eu fiquei talvez ainda um pouco mais cética, porque cada vez mais eu tenho mais certeza de que o primeiro filme de Harry Potter é uma das maiores adaptações literárias infanto-juvenis de todos os tempos. É uma adaptação incrível, é um filme incrível também. Eu sei que muitos fãs de Harry Potter tem problemas com filmes mais pra frente, né? Eu sei que O Cálice de Fogo é um filme que acabou tendo que deixar muita coisa de fora, A Ordem da Fênix também, então a série poderia cuidar disso, né? A série poderia trazer todos esses acontecimentos que acabaram ficando pra trás na hora de colocar essa história em filme, e esse é um bom motivo pra série existir. Mas, lendo de novo A Pedra Filosofal, a última vez que eu tinha lido, eu acho que tinha sido 2021. Eu reli esse livro, mas eu não li pensando nisso, né? Foi só um livro que eu reli. Mas lendo agora com a consciência de que a gente vai ter uma série, eu também tive uma outra impressão. Esse livro aqui funciona muito bem como filme, se a gente pensar no audiovisual. Percy Jackson, por sua vez, é uma história, um livro que eu sempre imaginei como série, porque ele tem vários momentos de ação ao longo da história toda. A história já começa com um momento de ação e a gente vai tendo esses momentos, e aí por isso funciona dividir isso em episódios. Harry Potter, entretanto, eu acho que a primeira metade do livro é construção de um cenário, de ambientação, é uma introdução a tudo. A gente não tem um grande momento de ação nos primeiros, sei lá, cara, eu acho que nos primeiros 10 capítulos, pelo menos, a gente não tem um grande clímax que poderia justificar essa divisão seriada. Mas eu tentei pensar nessa história, dividindo em alguns episódios, e aí eu vou compartilhando os meus insights, as coisas que eu imaginei com vocês ao longo do vídeo, tá bem? Então vamos ao que interessa. O primeiro episódio não poderia ter um título diferente que não O Menino que Sobreviveu. Primeiro, eu tinha pensado que seria muito legal se a gente tivesse um primeiro episódio que fosse bem diferente do óbvio, assim. A gente poderia ter um primeiro episódio que giraria inteiro ao redor do dia do tio Walter. Então a gente veria ele com aquelas interações estranhas que ele vê e com as movimentações esquisitas que ele vê acontecendo ao longo do dia dele de trabalho. Ele volta pra casa e conversa com a Petúnia. E aí nisso também a gente teria o Dumbledore e a conversa do Dumbledore com a Minerva, e também o Hagrid trazendo o Harry ali pra Rua dos Alfeneiros, número 4. Mas depois de pensar muito sobre isso, eu acho que sim, seria muito interessante se a gente tivesse um primeiro episódio que não mostrasse o Harry, só mostrasse ele no finalzinho de 40 minutos. Mas eu não sei se a gente teria material suficiente pra transformar isso em algo interessante de assistir por 40 minutos. Então, eu dividi o livro em 8 episódios, que eu acho que é o que faz sentido. E aí, o primeiro episódio começaria assim, dessa maneira que eu acabei de escrever pra vocês. A gente teria todo esse momento, mas a gente também veria a passagem de tempo e a gente veria o momento do aniversário do Duda, o zoológico, né, o Harry indo com eles pro zoológico e encontrando ali a cobra e libertando a cobra.
e eles voltariam pra casa, e logo em seguida a gente veria também o Harry começando a receber as cartas de Hogwarts. Pra mim, então, o meu primeiro episódio dos sonhos acabaria com o Hagrid aparecendo no casebre onde a família Dursley tá, porque o tio Walter tá enlouquecendo, né? Ele leva eles pra vários lugares e aí foge com eles pro meio de um casebre, no meio do mar, do nada. E o Hagrid vai até lá certificar de que o Harry, então, receberia a sua carta de Hogwarts. E pra mim, o primeiro episódio acabaria com isso, com o Hagrid chegando e revelando pro Harry: Harry, você é um bruxo. Acabaria com essa fala, fim, primeiro episódio. Já no segundo episódio, que pra mim se chamaria, obviamente, O Beco Diagonal, a gente veria o Hagrid explicando a história toda do Harry pra ele, né? Quem é a sua família, de onde ele veio, o que é Hogwarts, como é tudo isso, como são as coisas todas. E aí a gente veria o Hagrid levando o Harry para conhecer o Beco Diagonal e para comprar os seus materiais escolares pro seu primeiro ano em Hogwarts. A gente veria todos os detalhes, assim, o Harry conhecendo os bruxos ali no Caldeirão Furado, o Harry visitando o Gringotts com o Hagrid. A gente veria também ele ganhando a sua coruja, ele conhecendo o Draco quando ele vai experimentar as roupas dos uniformes de Hogwarts. A gente veria ele tendo um momento em que ele é escolhido pela sua varinha, então a gente veria isso. Ainda assim, eu acho que talvez isso ficasse pouco pra um segundo episódio. E também seria um segundo episódio sem muita ação. Então eu pensei que talvez a série poderia encontrar uma maneira de colocar o roubo do Gringotts, da Pedra Filosofal ali, dentro desse episódio. Trazer um pouco de ação pra gente, mesmo que isso significasse não ter o ponto de vista do Harry o tempo todo. Então talvez seria muito interessante a gente ver alguma sequência de ação ali dentro do Gringotts acontecendo pra trazer mais enchimento pra esse segundo episódio. Eu fiquei muito confusa no que colocar em cada um desses dois primeiros episódios, porque eu ainda tava muito presa a essa ideia de fazer um primeiro episódio diferente, e aí tudo isso que vem desde que o tempo passa e a gente começa a acompanhar a história do Harry até o momento em que ele vai pro Beco Diagonal estaria no segundo episódio, mas eu acho que dessa maneira que eu compartilhei faz mais sentido. O terceiro episódio, então, traria o Harry indo para Hogwarts, finalmente. É o episódio que eu daria o nome de O Chapéu Seletor. E eu tô, obviamente, usando os títulos principais dos capítulos desse livro, tá? Da mesma forma que Percy Jackson acabou fazendo com os seus episódios. E a gente veria o tio Walter levando o Harry pra estação de trem, né? Junto com a família, né? Com a tia Petúnia e com o Duda também. E zoando ele porque não existe uma plataforma 9 3/4. A gente veria também todo o processo do trem. Então, o Harry conhecendo os Weasley, a Molly ensinando pra ele como chegar até a plataforma. A gente vendo a imponência do Expresso de Hogwarts, ele entrando no trem, ele conhecendo melhor o Rony, ele também interagindo com a Hermione pela primeira vez, a personagem sendo apresentada, o Neville, então o Fred, o George, também teríamos visto a Dina. Então a gente estaria vendo todos esses personagens sendo apresentados pela primeira vez, esse universo, a construção de universo, né? Os doces que o Harry conhece, compra, o sapo de chocolate com as cartas, que são importantes pra história também, os feijõezinhos de todos os sabores, então todas essas coisas apareceriam aqui. Eles chegariam em Hogwarts, a gente conheceria Hogwarts pela primeira vez. Acho que dá pra mostrar mais detalhes até do que o livro inicialmente mostra. E a gente veria o Chapéu Seletor escolhendo as casas dos alunos do primeiro ano, né? Então acho que isso seria muito legal. A gente veria Hermione indo pra Grifinória, Ron também indo pra Grifinória, mesmo com medo dele de ir pra outro lugar, o Draco indo pra Sonserina, então Harry também escolhendo ir pra Grifinória mais do que sendo colocado na Grifinória, né? E aí a gente tem um momento depois da seleção que o Percy, irmão do Rony, mostra algumas partes da escola, porque ele é um monitor, ele tá levando os alunos da Grifinória do primeiro ano para os dormitórios, pra conhecer o salão comunal e tudo mais. Então a gente poderia ver ele mostrando alguns lugares de Hogwarts, acho que isso seria muito legal. Mas também seria um terceiro episódio com pouca ação. Mas, pra mim, o terceiro episódio ele terminaria com o Harry tendo um pesadelo, porque a gente vê ele tendo um pesadelo no final do capítulo... Peraí, deixa eu ver. No final do capítulo 7 do livro, né? Então, no final da página 115, e a título de curiosidade também, a gente teria o primeiro episódio indo da primeira página até mais ou menos ali a página 47, e aí depois o segundo episódio indo até a página 79, e então o terceiro episódio indo até a página 115, pra caso vocês queiram anotar isso e depois olhar essas páginas com calma e reler com calma. Mas
a gente teria o terceiro episódio acabando com esse pesadelo que o Harry tem ali com o professor Quirrell, com a Sonserina, com o Draco, enfim, isso já traz pra gente vários indícios do que tá por vir. O quarto episódio, então, iria da página 116 até a página 142 e se chamaria O Duelo à Meia-Noite. A gente começaria o episódio vendo os alunos frequentando as aulas, a aula da professora Minerva, a aula do professor Snape, a gente veria o Harry indo visitar o Hagrid, a gente veria também toda a situação ali do Lembrol, do Neville, que também levaria à sequência da aula de voo, né, da Grifinória com a Sonserina, então é onde o Harry e o Draco meio que se enfrentam ali, o Draco tá voando com o Lembrol do Neville, o Harry vai atrás disso e pega o Lembrol de novo, e é quando a Minerva vê isso acontecendo e coloca o Harry pra ser o novo apanhador da Grifinória no quadribol, né? Então esse é um momento muito especial também. E aí a gente teria esse suposto duelo que vai acontecer entre o Harry e o Draco, mas é uma armadilha do Draco pro Harry e os amigos serem pegos, né? Fora da cama, de madrugada, enfim. Só que é nesse momento, quando o Harry tá ali prestes a enfrentar o Draco, achando que vai enfrentar o Draco e aí sendo perseguido pelo Flint, que ele, o Ron, a Hermione e o Neville vão parar no corredor ali do terceiro andar, que é onde tá o Fofo, o cão de 3 cabeças. E é quando eles têm esse encontro com o Fofo, acho que esse é o momento de ação desse quarto episódio, que termina com o Harry descobrindo que o Fofo tá guardando alguma coisa, e aí conectando as peças, né, entendendo que o Fofo tá guardando o que foi roubado, o pacotinho que foi roubado do Gringotts, que foi algo que o Hagrid foi lá buscar junto com ele pra levar pra Hogwarts pra proteger. A gente poderia terminar o episódio com o Harry, tipo, sei lá, vendo a notícia que ele já tinha visto anteriormente no jornal, falando do roubo do Gringotts. E aí a gente teria essa conexão acontecendo. O quinto episódio de Harry Potter, temporada 1, começaria na página 143 e iria apenas até a página 156. Esse é o episódio da série que adaptaria o menor número de páginas. Eu também fiquei muito confusa quanto a isso, mas eu achei que fazia muito sentido ser só esse capítulo. É um capítulo só do livro, é o capítulo 10. Porque o que aconteceria nesse episódio 5? Esse episódio 5 se chamaria O Dia das Bruxas, inclusive. E a gente veria o Harry ganhando a sua Nimbus 2000, começando a treinar quadribol. Isso poderia ocupar bastante espaço do episódio também. E a gente veria também a briga do Harry e do Ron com a Hermione por conta do feitiço lá, que é o Wingardium Leviosa, né? Que na verdade no filme é uma coisa e no livro é outra, mas eu gosto muito da adaptação que o filme faz pra isso. Mas a gente veria esse embate acontecendo e isso resultaria na Hermione estando chorando no banheiro quando eles estão comemorando o Dia das Bruxas ali em Hogwarts e um trasgo entra na escola. Então a gente poderia ver todos esses acontecimentos. Por que eu deixei só isso? Porque esse é um capítulo muito decisivo na história, porque quando a Hermione se torna amiga dos meninos, eles se tornam de fato um trio, por tudo que acontece, né, por ela, enfim, acabar defendendo eles e mentindo pra Minerva, dizendo que a culpa é dela, quando na verdade nem era. E porque eu acho que não faz sentido misturar isso com o que vem antes e com o que vem depois, porque antes desse episódio, a Hermione é uma pessoa não grata ali pra eles, né, eles não gostam dela, eles não têm uma relação de amizade com ela. E depois disso, eles se tornam muito amigos, então eu acho que esse é um ponto de virada pra história dos três e pra Harry Potter de forma geral, pra história toda de forma geral. Então, por isso, eu acho que esse deveria ser um episódio individual. Então a gente teria, depois disso, o sexto episódio, que pra mim abordaria as seguintes coisas. A gente veria o primeiro jogo de quadribol do Harry, quando a gente sabe que ele tá ali quase caindo da vassoura por conta do professor Quirrell e o Snape tá defendendo ele, mas todo mundo acha que é o Snape que tá tentando matá-lo. A gente veria também o Hagrid revelando sem querer o nome do Nicolau Flamel, e aí o Harry e o Ron usando as férias já que eles vão ficar ali em Hogwarts mesmo, né, o Natal, pra procurar um pouco mais sobre o Flamel, enquanto a Hermione não tá ali. E aí a gente veria o Harry ganhando a capa da invisibilidade e usando isso pra visitar a seção reservada da biblioteca. E por consequência, ele acaba indo parar no espelho de Ogesed. Não sei se é assim que se pronuncia direito, talvez não seja. Mas a gente tem todo esse contexto, né, dele visitando, dele vendo os seus pais, a sua família, dele levando o Ron vendo outra coisa que não é a mesma coisa que ele tá vendo o seu próprio sucesso, né? E aí depois a gente teria também o encontro do Harry com Dumbledore ali naquela sala e tendo uma conversa muito profunda com o professor, que aconselha ele a não procurar mais o espelho, porque o espelho vai ser levado para um outro lugar. Então, o sexto episódio, ele iria da página 157 até a página 185. Já o penúltimo episódio, o sétimo episódio da primeira temporada de Harry Potter, abordaria, pra mim, o trio descobrindo
que é a Pedra Filosofal, que tá sendo protegida ali na escola, que o Fofo tá protegendo. Também mostraria o segundo jogo de quadribol do Harry. O Harry também ouviria uma conversa entre o Snape e o Quirrell, e aí começaria a desconfiar ainda mais do Snape. A gente teria também o trio descobrindo que o Hagrid ganhou um dragão norueguês, e aí toda essa narrativa do dragão viria nesse penúltimo episódio, né? O Harry e a Hermione seriam pegos pelo Flint quando eles estão, depois de terem levado o dragão para os amigos do irmão do Ron também, pro Carlinhos, né, os irmãos do Carlinhos, que vão levar esse bicho pra longe, né, esse animal, essa figura, essa criatura pra longe. E a gente teria então também o castigo que o Harry, a Hermione, o Draco e o Neville recebem por conta disso. Eles vão pra Floresta Proibida, e na Floresta Proibida o Harry descobre que Voldemort voltou, porque um dos centauros conta pra ele, né, o Firenze conta pra ele sobre Voldemort ter voltado, e aí ele volta e conta então pro Ron e pra Hermione o que é que eles estão enfrentando e o quão perturbador é que eles estejam prestes a enfrentar Voldemort de novo. Então, o penúltimo episódio acabaria na página 224, com o Harry, inclusive, recebendo de volta do Dumbledore, ele ainda não sabe que é do Dumbledore, né, mas recebendo de volta a capa da invisibilidade. Portanto, o último episódio abordaria os capítulos 16 e 17 do livro, então da página 225 até o final. E aí eu não tinha falado, né, mas o título do episódio 6 seria O Espelho de Ogisede, e do episódio 7 seria A Floresta Proibida. Portanto, o título do episódio 8 seria O Homem de Duas Caras. E é quando a gente veria, então, o Harry, o Ron e a Hermione descobrindo que o Hagrid revelou como passar pelo Fofo, pro desconhecido que deu o dragão pra ele. A gente também veria o trio tendo que colocar no Neville o feitiço do corpo preso, no Neville, né? Como vocês preferirem a pronúncia, às vezes eu me confundo pronunciando em português ou pronunciando mais parecido com o inglês, mas acho que tudo bem, né? Vocês vão lidar bem com isso. E aí a gente veria eles, de fato, entrando no alçapão, onde o Fofo tá guardando a Pedra Filosofal, passando por todas as armadilhas dos professores, a armadilha da Minerva, a armadilha do professor Quirrell, a armadilha do Snape, todas as armadilhas ali que estão acontecendo pra proteger a Pedra Filosofal, e a gente veria todas mesmo, porque no filme a gente acaba não vendo as poções do Snape, mas no livro, na série, a gente poderia ver, não teria por que não ver, né? E a gente veria o Harry enfrentando o Quirrell e, por consequência, o Voldemort, e saindo vitorioso, porque o Dumbledore meio que chega a tempo ali também, salva ele, dá tudo certo, e a gente termina a primeira temporada com o Dumbledore fazendo várias revelações pro Harry sobre, bom, tudo que ele fala no final do livro, né? E com a Grifinória ganhando o campeonato das casas da Sonserina depois do Harry, da Hermione, do Ron e do Neville conseguirem os pontos finais pra virar o jogo e não deixar a Sonserina ganhar de novo. Então essa seria a minha primeira temporada dos sonhos de Harry Potter. Vejam se faz sentido pra vocês, se vocês mudariam alguma coisa. E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer já de antemão os vídeos dividindo os outros livros de Harry Potter em temporadas, porque a gente com certeza vai ter todos os livros sendo adaptados, porque Harry Potter é uma mina de ouro até hoje pra Warner, pra HBO Max, que agora é só Max também, né? Então, com certeza vai ser uma franquia que ainda vai durar bastante tempo e a gente vai ver os livros sendo adaptados em formato seriado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um joinha, compartilhem com outros fãs de Harry Potter, se inscrevam no canal e me contem as impressões de vocês sobre essa série que deve vir aí não tão longe. Não tão perto, mas não tão longe. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!